Graça e paz a todos que têm nos acompanhado nessa escola dominical. Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus por essa oportunidade e quero convidá-los para que possamos caminhar nesses minutos de escola dominical e sermos edificados pela palavra do Senhor. Temos estudado a revista Em Marcha, cujo o título é Fé, Viver com Fé e Sabedoria. E nessa primeira unidade a gente tem falado bastante de fé. Falamos sobre o que a Bíblia diz acerca da fé, um conceito bíblico de fé. Na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre fé e oração. E hoje a proposta que nós temos é de falarmos um pouco sobre fé e a palavra de Deus. Fé na palavra, força para a vida. E para essa meditação tem um texto muito conhecido, um texto do livro de Josué, capítulo 1, os 9 primeiros versículos, que são alvo aí do nosso tempo de meditação. Quero convidar você que está participando da escola dominical, mesmo em meio aos seus afazeres. Eu sei que muitas pessoas estão conciliando esse tempo, às vezes com algum compromisso no trabalho, às vezes com algum afazer no lar, e colocam aí, vão ouvindo, e vão meditando, e leem a palavra, mas acabam conciliando também com algum outro afazer. E eu quero te convidar, independentemente do que você está fazendo, se você tem condições nesse momento, feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração, vamos buscar a presença de Deus para que esse nosso encontro virtual edifique nossas vidas, para que esse encontro virtual não seja só algumas informações ou um tempo em que a gente vai ler, fazer a leitura, mas não vai introduzir, trazer para dentro de nós aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Não, para que seja o contrário, para que nós tenhamos essa condição. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos começar assim o nosso encontro dessa escola dominical. Pai de amor, Deus bondoso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por mais um despertar, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pelo teu cuidado, Deus. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, Pai, de reflexão acerca da tua palavra. Pai, mesmo em meio a um momento tão difícil que nós estamos atravessando, Deus querido, nós queremos te render graças, Pai. Graças pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela tua presença, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos edifica, nos confronta. Ó Pai, e tem o papel, certamente, ó Deus, de ser voz do Senhor a nos chamar para uma vida diferente, uma vida plena, uma vida cheia de justiça de Deus, uma vida reta, Deus. Pai querido, que nessa manhã, Senhor Deus, possamos meditar, Deus, acerca da importância da tua palavra diante de uma vida de fé, de uma vida de sabedoria, Senhor Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude nessa caminhada, Deus. Pai querido, que os nossos corações, nossas mentes possam estar abertos a ouvir a tua palavra e, Pai, deixá-la penetrar para que seja para além dos nossos ouvidos, Deus, mas que encontre morada no nosso coração, na nossa mente e possa produzir frutos, ó Deus. É a nossa oração, Senhor Jesus. Alcance, Pai, vidas que têm ouvido essas reflexões, Pai. A tua palavra, ela nos garante que ela não volta vazia. Que seja assim nessa manhã, Deus. Que a tua palavra cumpra o papel para o qual ela foi designada, Deus. Nós te agradecemos, pedimos a tua direção, Espírito Santo de Deus. Ministre sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, quero convidá-los a fazer a leitura desse texto. O livro de Josué, o livro histórico, logo depois do Pentateuco. E aqui, esses primeiros versos estão dando uma ideia. Algo muito importante aconteceu para o povo de Deus e eu quero convidá-los a fazermos essa leitura. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. O texto diz assim, com o título Deus anima Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puser a planta do pé
eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo, o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Esse é o texto que nós propomos aí para reflexão nessa escola dominical. E eu quero, antes de adentrar o texto, quero compartilhar com vocês algo que serve aí de uma introdução, A palavra de Deus é muito rica, Agora, durante essa semana, nós estávamos fazendo a meditação do nosso Senac e nos deparamos com um texto que foi tremendo, falou muito a nós. E eu creio que cada um de nós tem aí alguma porção da palavra de Deus que é marcante, que pode trazer a memória e dizer, poxa, esse texto aqui marcou a minha vida, esse texto foi marcante para mim. Tem um texto que me marca até hoje, um texto do profeta Jeremias, está lá no livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Aquele texto em determinado momento falou profundamente comigo. Não vou fazer a leitura do texto de Jeremias, não é alvo do nosso estudo. Estou só propondo aqui uma introdução. E aquele texto, Jeremias 9, versículos 23 e 24, falou muito comigo num determinado momento e me marcou. E até hoje, quando acontece algo nessa área da minha vida, eu lembro desse texto. Um texto que é um convite ao sábio a não se orgulhar, ao rico não se orgulhar das suas riquezas, ao sábio não orgulhar da sua sabedoria, enfim, a nos orgulharmos de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, conhecer um Deus que faz misericórdia, juízo sobre a terra. E, enfim, esse texto é muito marcante para mim até os dias de hoje. Foi num determinado momento da minha vida que Deus falou com muita clareza para mim. Assim como falou com muita clareza a Josué nesse texto que nós lemos. Qual de nós não gostaria de ouvir isso aqui da parte de Deus? Qual de nós? O texto parece ser algo tremendo, uma declaração de ânimo realmente a um homem, um servo, um homem de Deus. E conhecer um pouquinho mais desse texto vai mostrar para nós que Josué está recebendo sim uma palavra de ânimo e não é num momento muito fácil não, num momento bem complicado, não é um momento simples. Nós passamos por momentos difíceis, não é verdade? Conhecer um pouco mais da história de Josué vai mostrar para nós aqui que ele não estava num momento muito tranquilo não, um momento complicado, um momento talvez de crise. Por que, Jô, que você está falando isso? Primeiro, porque o grande líder que conduziu o povo à liberdade, à libertação da escravidão do Egito, agora morreu. O homem que recebeu as tábuas da lei, o homem que falava com Deus face a face, esse homem agora, esse grande líder, morreu. E o povo precisa de uma liderança. E Deus aqui fala diretamente com Josué. Josué, você é esse líder. Você precisa se preparar porque a terra prometida, a terra que prometia aos seus pais, aos pais dessa geração toda aqui, vai acontecer. E é por intermédio da tua liderança que isso vai acontecer. Aí você imagina um momento de crise, esse homem é chamado para ser líder. Imagina que experiência para Josué. Poxa, perdemos o nosso líder, agora a responsabilidade está sobre os meus ombros, preciso prosseguir. Momentos de crise são momentos propícios,
para que homens e mulheres de Deus sejam chamados, sejam erguidos por Deus para conduzir o povo em vitória, em triunfo. Nos dias atuais é assim também. Talvez você veja o texto aqui e fale: Jô, olha só, eu não estou vivendo uma crise dessas, eu continuo sob a liderança de alguém. E aí eu digo para você que as crises que atravessamos, elas são diversas, né? Vivemos uma realidade na qual muitas pessoas no nosso país, diariamente, estão perdendo suas vidas por conta da pandemia do coronavírus. E eu imagino que crise nas famílias, que crise, que preocupação, né? A gente vive isso, eu vivo isso com os meus filhos, eu vivo isso com os meus pais. São tempos difíceis, são tempos de crise, são tempos em que o mar está bravio, Mas a palavra de Deus aqui, Deus fala diretamente com Josué. Fala diretamente com Josué acerca do desejo dele. O livro todo de Josué, ele poderia ser dividido em duas grandes partes, né? A primeira parte do livro tem muito a ver com os cânticos de guerra, com as declarações, né, os apontamentos de guerra, as razões pelas quais a guerra está acontecendo, a necessidade de consumar a posse da terra prometida por Deus. Mas uma outra grande porção do livro são palavras de encorajamento, são palavras de incentivo, são palavras de ânimo para que o povo prossiga certo de uma vitória da parte de Deus, de alguém que prometeu e que é fiel para cumprir. Mas o texto começa efetivamente num momento de crise, é a morte do grande líder, é o homem de Deus, o servo de Deus, e agora ele está morto. Esses tempos de crise, né, são tempos também nos quais a gente é chamado a uma grande reflexão, e isso acontece aqui também. Deus, de alguma forma, ele chama também o povo dele, através da liderança de Josué, a uma profunda reflexão. Em alguns momentos aqui a gente vai perceber isso no decorrer do texto, né? Mas o apontamento mais objetivo aqui é acerca do cuidado que Josué deveria ter com a lei, não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, de meditar nela, né? Interessante esse termo, meditação, mas de meditar na palavra de Deus, não cessar de falar, não cessar de anunciar, e tendo cuidado de seguir, ou seja, de se comportar de acordo com esses preceitos. Então, ao mesmo tempo que Josué está sendo animado, Deus também está advertindo: Josué, cuidado. E essa advertência Josué transmite ao povo de Deus. Josué transmite essas palavras ao povo de Deus. Um momento de crise, um momento em que Deus ergue um líder, um ajudante agora assume liderança, um tempo em que Deus o exorta, mas também o comissiona. É interessante porque o versículo 2 diz assim: prepare-se agora. Depois da primeira oração, Moisés, meu servo, está morto. O texto continua: prepare-se agora. Existe um comissionamento da parte de Deus, porque Deus o ordena a se preparar, mas vem com um garante, né? Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Versículo 3. Então, há uma palavra aqui de comissionamento. Deus fala diretamente para Josué: olha só, se prepara. Você vai conduzir o povo na posse da terra que eu prometi a eles. E vou dar. E aí Deus descreve o lugar o território em que eles serão empossados, né? Terão posse. E aí vem a advertência de Deus para Josué, para meditar, para não se afastar. É interessante porque a palavra meditar, né, é uma ação meio cíclica, né? Ler e anunciar, aí eu volto, leio, anuncio, leio, proclamo, leio, falo, e com isso eu vou gravando, eu vou meditando, eu vou permitindo que a palavra de Deus produza frutos no meu interior, frutos que vão marcar a minha vida.
Bom, o cerne da nossa lição, do nosso bate-papo aqui hoje é a palavra de Deus, fé na palavra. E aí eu quero compartilhar dois tópicos que são a essência da nossa aula de escola dominical aqui hoje com vocês. Uma fé alicerçada na palavra de Deus, ela produz muitas coisas na vida do cristão. Eu vou falar de duas que o texto aponta. Primeira delas, uma fé alicerçada na palavra de Deus renova o nosso ânimo. Volte comigo lá no versículo de número 6 do capítulo 1 de Josué. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. No texto, continua, o texto 9, não foi isso que o versículo 9, não foi isso que eu te ordenei, seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique assustado, em outras palavras, não se espante, em outras traduções, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Fé na palavra renova o nosso ânimo. Por 3 vezes nesse texto aqui, o próprio Deus anima Josué dizendo: sê forte e corajoso. Josué tinha grandes desafios à frente. A terra prometida, e que Deus garantia que seria deles, não era uma terra na qual eles iam chegar, iam tomar posse e iam ficar tranquilos. Não, eles teriam que efetivamente, meus irmãos, para que Josué recobrasse o ânimo, Deus faz 3 promessas a ele. Primeiro, versículo 3, a certeza de que a posse da terra iria acontecer. Segunda promessa, agora versículo 5, vitória sobre os seus inimigos. Primeira parte, vitória sobre os seus inimigos. E a segunda parte, a certeza de que Deus estaria com eles, com ele, Josué, e com o povo. Então olha só, para animá-lo, para dizer para ele: olha só, não desanima não, os desafios podem ser grandes, mas olha, presta atenção nisso que eu vou prometer a você. A posse da terra será de vocês, ninguém vai resistir a vocês, ou seja, os seus inimigos serão derrotados, e mais, eu estarei com vocês. Então, meu irmão, minha irmã, os desafios são muitos, mas para nós que depositamos nossa fé e deixamos a palavra de Deus fazer com que nossa fé frutifique, nós devemos abraçar essas promessas também. Aquilo que Deus prometeu vai cumprir na sua vida, meu irmão. Não desanima não, anime-se. Ser forte e corajoso, não desanime. Os inimigos do Senhor serão derrotados. E se nós estamos com Ele, os inimigos dele são nossos inimigos. Eles serão derrotados. Deus sempre estará conosco. Jesus Cristo afirmou isso: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28. Existe a garantia da presença de Deus conosco. Josué estava sendo animado diretamente por Deus. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa escola dominical, receba o ânimo que vem da parte de Deus. A fé alicerçada na palavra de Deus renova o nosso ânimo. Ô João, mas isso são afirmações. Na minha caminhada eu sinto medo. Verdade. O medo faz parte da nossa natureza humana e em muitos momentos ele é até benéfico. Ele nos faz ficar alertas. Josué, diante dos desafios que ele tinha esse sentimento também, não tenho dúvidas, que deixava ele alerta, de prontidão, que não paralisava. O problema não é sentir medo, o problema é o que fazer quando nós sentimos medo. E Deus está nos dizendo: ser forte e corajoso. Assim como disse a Josué, diz para mim e para você, meu irmão, minha irmã, nessa escola dominical: ser forte e corajoso.
está com medo, está sentindo medo das situações, das complicações, doenças, aflições, morte, luto. Não tem problema nenhum sentir medo. Agora, deixe Deus te conduzir para a vitória, para além do medo, para uma vitória, para um tempo de ânimo, para um tempo de força, de coragem. Amém? Bom, ter fé, ter coragem, segundo a palavra de Deus, vai muito além do que dizer eu creio, ou eu vou, ou eu faço. Por quê? Porque é Deus quem nos leva e nos usa apesar das nossas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10. Ele nos usa, Ele nos conduz, Ele fala por intermédio de nós, mesmo diante das nossas fraquezas, porque é tudo dele, por meio dele e para ele, meu irmão. Falei que ia compartilhar 2 pontos, né? Primeiro, a fé alicerçada na palavra de Deus renova o ânimo. Segundo, a fé alicerçada na palavra de Deus nos faz ter compromisso. Olha o que diz os versículos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará, será bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, fé alicerçada na palavra de Deus nos faz ter compromisso com Ele, com o Senhor. Veja bem, depois de assegurar a Josué todas as promessas, olha só, a posse da terra vai acontecer. Versículo 3. Olha só, você vai vencer os seus inimigos. Versículo 5, primeira parte. Olha só, eu vou estar com você. Versículo 5, segunda parte. Depois de fazer tudo isso, ele chama Josué a um compromisso. Olha só, Josué, você não pode se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa ter o cuidado de fazer tudo segundo a lei, segundo a orientação de Deus. Em outras palavras, Josué, você precisa ter compromisso com a palavra do Senhor. E essa advertência de Deus, esse chamado ao compromisso também é para mim e para você, meu irmão. Hoje nós sabemos que vivemos um tempo de graça, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma essência. Nós precisamos nos agradar dela, meditar nela de dia e de noite. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Depois dá uma lida lá, Jeremias 9, versículos 23 e 24, que é o texto que eu falei que me marcou bastante em determinado momento na minha vida. Um chamado ao compromisso, um chamado a buscar a palavra, um chamado a ser edificado por essa palavra, que nos fortalece, que faz a nossa fé crescer, que nos permite ter experiência com Deus, porque nos mostra, nos revela quem é esse Deus, quais são os seus atributos, o que Ele tem pensado sobre mim, como Ele deseja que a minha vida seja. Então, meu querido, minha querida que está ouvindo e participando dessa escola dominical, uma fé alicerçada na palavra nos chama a ter compromisso com Deus. E da mesma forma que as promessas renovam o nosso ânimo, a fé alicerçada na palavra de Deus renova o nosso ânimo, e eu tentei fazer aqui, contextualizar isso aqui, trazendo para a nossa realidade de hoje, eu também faço da mesma forma com esse ponto. Uma fé alicerçada na palavra nos faz ter compromisso com Deus. Meu irmão, minha irmã, faça uma avaliação de como anda o seu compromisso com Deus. Como é que você tem cumprido o ID? Como que você tem se portado ao anunciar, ao meditar na palavra de Deus? Isso tem sido algo prioritário na sua vida? Como tem sido isso? Meu querido, minha querida, esse zelo e compromisso pela palavra de Deus, em não se desviar, em não
buscar atalhos, tem muito sentido para nós cristãos. Tem alguns textos, né, que falam sobre o fato de nós buscarmos não pecar contra Deus, guardando a palavra no nosso coração. O salmista diz isso. Guardar a palavra no coração, introduzi-la, interiorizá-la, para que ela faça parte da nossa essência, do nosso ser. A palavra de Deus está à nossa disposição, o Espírito Santo de Deus é nosso companheiro, ele habita em nós, que entregamos nossa vida para Jesus, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos essa condição de pegar a palavra de Deus e de coração sincero buscar a instrução do Espírito Santo, para que Ele, a voz dele, ressoe nas linhas, nas letras da palavra de Deus. A palavra revelada, a palavra rema, palavra revelada, não só a letra da lei, né? Não só a escrita, mas a palavra revelada, uma palavra que faz sentido, que alcança a nossa realidade, que alcança o nosso coração, que vai no nosso interior, que vai ao encontro daquilo que nós estamos buscando, da necessidade que nós temos. Amém? Bom, eu vou parando por aqui. Quero desafiar você que está assistindo esse vídeo a fazer um comentário no seguinte sentido: poste ali algum texto da palavra de Deus que te marcou, e se for possível, comente, fale como é que se deu isso, como que foi. É um desafio para você voltar à palavra de Deus, para que você revisite esse texto aí, que eu tenho certeza você tem, não só na sua mente, mas no seu coração. Você sabe de cor, de coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que participaram dessa escola dominical. Eu vou parando por aqui. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe esse domingo, que seja um tempo de alegria. Os últimos dias de janeiro, né? Já vamos chegar e começar um fevereiro, e que seja um tempo de bênção, um tempo de meditação, de busca pela palavra de Deus, mas um tempo de renovação de ânimo, de renovação de compromisso. Fé na palavra de Deus produz isso em nós. Deus abençoe a tua vida. Feche teus olhos. Eu quero terminar orando, falando com Deus. Pai de amor, Deus Santo, muito obrigado, Pai, por esse tempo de escola dominical. Muito obrigado, Deus, porque a tua presença, Pai, não nos tem faltado. Muito obrigado, Deus, porque assim como o Senhor chamou Josué, assim como o Senhor o anunciou como líder de um povo, alguém que ia conduzir aquele povo ao cumprimento das promessas que o Senhor fez, e que para tanto o Senhor iria estar com ele, o Senhor iria garantir o sucesso daquela missão, o Senhor iria dar vitória aos inimigos, o Senhor iria estar presente. Pai, nós queremos que é assim conosco também. O Senhor é o grande garantidor das suas próprias promessas, Senhor. O Senhor Deus é aquele que vence os inimigos. O Senhor Deus é aquele que se faz presente em todo o tempo. Pai querido, e nós te rendemos graças, ó Deus, porque verdadeiramente nós desfrutamos da tua doce presença. Pai de amor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, jovens, juvenis, mais experientes, que participaram da escola dominical. Eu peço que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos, que seja uma semana vivida na tua presença, Pai. Pai querido, quero colocar diante do Senhor a vida de alguns dos meus irmãos que estão chorando a dor da perda. Senhor, eu quero interceder, Pai, eu quero continuar intercedendo, Deus, pela vida, ó Pai, da Renata, da Vitória, que estão chorando a dor da perda, Senhor Deus. Eu quero colocar a vida delas diante do Senhor, pedir que o Senhor derrame dos altos céus o consolo, o conforto que nenhuma palavra humana pode trazer, Senhor Deus. Pai querido, que o bom perfume do Senhor seja companhia, seja perceptível, seja presente sobre a vida delas, Pai. Pai querido, visite-as, ó Deus, nós te pedimos, e derrame o teu bálsamo que cura, que restaura, que traz alívio, Deus. Pai querido,
colocamos os nossos desafios diante do Senhor. Assim como Josué, nós também temos os nossos desafios. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado e nos dará vitória. Nos ajude a não nos afastarmos dos teus desígnios, da tua vontade, do teu querer. Toma cada um em tuas mãos nessa manhã e continue conosco, que é a nossa oração, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, Deus abençoe, um bom domingo. Lembrando que nós temos culto dos idosos às 17, culto às 19 na sequência. Deus abençoe a tua vida, seja uma semana de paz, de alegria, uma semana cheia da presença de Deus.